falando de segurança pública, inclusive tem um caso que a gente precisa trazer e debater com os nossos analistas. Uma juíza causou polêmica ao soltar 3 criminosos acusados de matar e decapitar uma mulher em 2022, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Segundo a magistrada da 2ª Vara do Júri da capital do estado, os homens não oferecem risco à sociedade e não haveria motivos para justificar a prisão preventiva deles, já que eles teriam sido informados sobre a data da audiência. Os 3 criminosos, que possuem uma extensa ficha criminal, teriam assassinado brutalmente uma mulher ao descobrirem o envolvimento de familiares dela com uma facção criminosa rival. Eles foram colocados em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Chamar o Cristiano Beraldo, começar com ele. Beraldo, eu juro que eu não vou, nessa pergunta, trazer o nome da Débora, não vou fazer nenhuma analogia com a cabeleireira Débora. Mas a justiça entendeu que esses acusados, ou pelo menos há indícios de que eles participaram desse crime, teriam matado e decapitado essa mulher, mas a juíza fez a leitura que eles não ofereceriam risco à sociedade. Por esse motivo, concedeu a liberdade, mas determinou que eles utilizassem a tornozeleira eletrônica, Beraldo. Esse é um caso, mas talvez haja outros parecidos, né? Neto, faz sentido uma coisa dessa? Nós não precisamos usar exemplo absolutamente nenhum. Podemos olhar simplesmente para este caso único. Alguém, em sã consciência, acha que faz sentido para o bem da sociedade. Alguém que realmente quer o bem da sociedade. O que justifica colocar essas figuras na rua? Quer dizer, a ficha criminal extensa já indica, de forma muito clara e objetiva, que são pessoas perigosas. Foram presas por participação num crime bárbaro, brutal, contra uma mulher, realizado, pelo que parece, como vingança em razão de um familiar desta mulher participar ou ter relação com uma facção criminosa rival. Faz sentido esses vagabundos estarem na rua? Quer dizer, a sociedade está em paz, está mais segura porque esses marginais estão na rua? Ou é o contrário? Então você veja, Caniato, que a magistrada se baseou em leis que saíram do Congresso para colocar esses marginais na rua. Qual é a reação? Nenhuma. Sabe por que é nenhuma? Porque isso acontece dezenas, centenas de vezes todos os dias. Ser criminoso no Brasil não tem nenhuma consequência que estimule aqueles que pensam em iniciar a sua vida no crime a desistir, a procurar outra coisa para fazer. Ser criminoso no Brasil é estimulado, compensa. Não é preciso seguir as leis no Brasil porque não tem consequência, meus amigos. Parem de pagar impostos, não cumpram as regras, não parem mais no sinal vermelho, façam o que lhe der na telha, porque a impunidade está do seu lado. Esse é o Brasil que está em construção e já está avançado. Desfazer a dinâmica deste Brasil inviável, impossível, irresponsável, criminoso, medíocre, desfazer isso tudo vai demandar um trabalho de gerações. E o início desse trabalho, Caniato, infelizmente, apesar de nós estarmos aqui absolutamente todas as noites, chamando atenção para coisas que estão estampadas na nossa cara, que precisam mudar. Delegado Palumbo no Congresso Nacional fazendo das tripas coração para minimamente contribuir com essa mudança. Mas o sistema atropela todas as iniciativas, Caniato. Eles estão preocupados enquanto vão roubar da licitação da carteira para as escolas públicas, dos livros que são comprados, dos medicamentos, da administração dos hospitais. Somos governados
e eu estou falando de uma forma ampla, geral, não estou aqui apontando o dedo para ninguém especificamente, mas somos governados por uma maioria de ladrões, cara de pau, sem vergonha, que estão longe do alcance da lei. Então, Caniato, o que vamos falar dessa situação da juíza que deixa esses marginais na rua? É só mais um dia no Brasil. Você, Dávila, mais um posicionamento da justiça que gera revolta e muita indignação, e muitas pessoas se perguntam por que ela não determinou uma prisão preventiva. Parece que seria muito mais adequado, né? Gera revolta porque se os criminosos que decapitam uma pessoa não é um risco para a sociedade, então eu não sei o que é risco para a sociedade, certo? Então, assim, é um absurdo gigantesco. Agora, o Beraldo tocou num ponto que me parece fundamental. Por mais absurda que seja a decisão da juíza, ela é embasada numa lei, e essa lei é aprovada no Congresso Nacional. Então, eu entendo que é urgente aqueles que realmente se preocupam com a segurança pública se reunirem numa comissão, num grupo de estudo, o que seja, para duas coisas. Primeiro, como bem disse o delegado Palumbo, desengavetar projetos importantes e colocar isso de uma forma bem organizada e apresentar como projetos urgentes para combater a impunidade e melhorar a segurança pública. E o segundo é esse que o Beraldo tangenciou, mas que a gente pode colocar da seguinte forma: precisamos ter um igual rigor para saber que leis precisam ser revogadas, porque tem leis absurdas que foram aprovadas, tem leis que não fazem o menor sentido. Então precisamos ter a força-tarefa do delegado Palumbo para desenterrar projetos nas gavetas que não andam e que são fundamentais para melhorar a questão da segurança pública. Aqui nós já cansamos de falar várias vezes uma lei de execução penal que faz com que acabe essa história de um sexto de cumprimento da pena, que se cumpra a pena de maneira integral, fim de visita íntima, fim de saidinhas, que já foi aprovado, mas fazer valer para todo mundo, né? Isso é uma expectativa de direito, não é um direito adquirido como foi interpretado. Enfim, a gente tem aí um monte de matéria. Mas a segunda coisa é revogar a lei. Precisa revogar um monte de lei no Brasil que não faz o menor sentido. E aí, juízes ou guiados pela ideologia política ou por má fé, acabam se respaldando nessas leis para tomar decisões absurdas, como essa. Como um bando de criminosos que decapitam uma pessoa não são considerados risco para a sociedade. É um total descalabro com os brasileiros de bem. Você, delegado Palumbo, decisão da Justiça cearense soltando esses acusados de matar e decapitar essa mulher, um crime bárbaro, naturalmente. E aí as pessoas se perguntam, bom, ainda que não tenha sido concluído o procedimento que comprove a participação deles, trata-se de um crime bárbaro, né, delegado Palumbo? Se indivíduos que cortam a cabeça de uma mulher não é perigoso, não são considerados perigosos, eu não sei sinceramente o que é. Se esses criminosos que decapitaram uma mulher não há motivos para mantê-los presos porque não oferecem risco para a sociedade, eu fico imaginando aqui, Caniato, o que na cabeça dessa juíza oferece risco para a sociedade. Aí coloca uma tornozeleira em faccionados que arrancaram a cabeça de uma mulher. Eles estão dando risada agora. Se estiverem nos ouvindo, estão dando risada da justiça brasileira. A justiça deveria ser cega, mas as injustiças estão aí. Como que não se mantém um indivíduo ou indivíduos que arrancam a cabeça de uma pessoa presa? E aí vem o ministro e fala que a polícia prende mal. Será que ele vai criticar a juíza que soltou indivíduos que decapitaram uma mulher? Infelizmente, Caniato, está cheio de decisões assim, soltando chefe de facções, soltando pessoas que cometeram crime de feminicídio. A cada 6 horas uma mulher perde a vida nesse país, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Aí você pega uma juíza e solta esses criminosos e coloca uma tornozeleira eletrônica. Sabe o que ele vai fazer com essa tornozeleira? Vai andar tranquilamente, vai expor
vai cometer crime, vai voltar a matar, sabe-se lá se a polícia vai conseguir pegá-lo em flagrante. Isso é absurdo, é absurdo. E nós tivemos, eu me lembro que eu fui numa reunião antes da eleição do Hugo Mota para ouvi-lo, as propostas, junto com a Comissão de Segurança. E ele falou ali numa reunião que a segurança pública seria prioridade. Se é prioridade, por que até agora não foi pautado nenhum projeto que está lá parado? Poderemos colocar adiante a PEC Isabela Nardoni para acabar com a progressão de regime. Eu tenho 140 assinaturas, precisa de 171. Do meu partido eu nem peço mais ajuda, que capaz deles me tirarem da Comissão de Segurança, que aliás me voltaram logo após o programa Pingos nos Is. Então eu peço ajuda para outros parlamentares, pedi para a Renata Abreu, que é presidente do Podemos, e ela está me ajudando a colher assinaturas. A minha assessora, a doutora Brenda, que também fica colhendo assinaturas. Mas a gente vai lá, explica para todos os deputados, olha, em casos de crimes graves, hediondos, como latrocínio, como sequestro, extorsão mediante sequestro, como estupro, tortura, não vai ter progressão. A gente tem que ficar explicando o óbvio. E tem deputado que simplesmente se recusa a assinar. Quer dizer, é uma luta que inglória, mas nós não podemos desistir. E a gente tem que contar também com o apoio da mídia, porque a mídia tem uma força espetacular. A mídia vale pelo Congresso inteiro. Agora, é difícil, a gente fica dando murro em ponta de faca o tempo todo, porque a maioria dos deputados e senadores não estão preocupados com segurança pública. Eles vão tentar enfiar goela abaixo essa PEC, que não vai resolver em nada, absolutamente nada. Eu falo isso com tranquilidade. Uma pessoa que combateu o crime na linha de frente por mais de 2 décadas não vai resolver o problema da segurança pública. Ou seja, Caniato, na polícia eu enxugava gelo. Agora no Congresso continuo enxugando gelo. Mas eu não vou parar, porque senão as pessoas de bem morrem afogadas.